Uma ponte na Escócia, Overton. Parece ser uma ponte como qualquer outra. Seria, se por algum motivo que ninguém consegue explicar, a morte não rondasse sua estrutura. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório com o mistério da quarta-feira. O mistério sobre uma ponte na Escócia que ficou conhecida como a Ponte da Morte. E mais triste que isso, também conhecida como a Ponte dos Cães Suicidas. Em 1891, o Sr. Overton herdou a propriedade da família em West Dunbartonshire, na Escócia. Um ano depois, ele comprou também as terras de um vizinho e, para que pudesse ter acesso a elas sem precisar passar pela estrada velha, mandou que fosse construída uma ponte ligando as duas propriedades. E em junho de 1895, a obra estava concluída. Mas o mistério começa entre as décadas de 1950 e 1960, quando misteriosamente muitos cães começaram a ir até a ponte e simplesmente se atirar dela, direto para a morte, a uma altura de 15 metros, indo desaparecer nas cachoeiras lá embaixo. O fenômeno foi chamando a atenção das pessoas e até um especialista em animais, David Sands, foi chamado para tentar entender e para que alguma coisa fosse feita para dar um fim à morte de todos aqueles cães. Tudo foi estudado, tudo foi levado em conta, desde a visão, o olfato, fatores de som, até nas mínimas teorias surgiram. Tudo era estudado e examinado. Quando David descobriu que na mata ao lado existiam visões do mato, ele deduziu que os cães se atiravam por causa do cheiro de musk desses animais. Outra coisa que reforçou a teoria de David sobre o cheiro dos visões foi o fato de apenas os cães de focinho longo, só eles pulavam da ponte. E alguns testes foram feitos, espalhando o odor de visões machos e soltando cães para que eles corressem livres pela ponte. Eles até se alvoroçaram, mas nenhum deles saltou e nem chegou perto de fazer isso. E então, as pesquisas voltaram à estaca zero, principalmente depois que um caçador experiente, que há mais de 50 anos vivia no local, afirmou que nem havia visões por ali. Mas David também disse que algo na ponte parece obrigar as pessoas a olhar para baixo. Ele não soube explicar essa sensação, mas chegou a cogitar que talvez fosse essa mesma sensação que causasse a vontade dos cães em pular. Mas não era uma queda. Eles não se desequilibravam e caíam. Eles se jogavam. Sabe-se também que em outubro de 1994, Kevin Moy foi visto em cima da ponte com seu filho de 2 semanas nos braços. E ele simplesmente atirou a criança no penhasco. Moy foi preso sem oferecer qualquer resistência e disse que tinha feito aquilo porque o seu filho era a reencarnação do diabo. Os policiais descobriram que, antes mesmo do bebê nascer, Kevin teria tentado se matar 2 vezes, e a primeira foi na ponte. Disseram que ele tinha problemas mentais, mas a maioria afirma que tudo isso ocorreu mesmo por culpa da energia da ponte. E muitos são os que sentem essa energia. Moradores contam sentir uma presença o tempo todo a observar, e uma fotógrafa sentiu por 2 vezes uma mão invisível que parecia estar tentando empurrá-la. Alguns moradores não aceitam qualquer explicação científica, já que têm certeza de que conhecem e sabem o que perturba os cães e também as pessoas. Eles dizem que trata-se do fantasma de Lady Overton, a viúva do Sr. Overton, que era conhecido inclusive por ser uma espécie de alquimista. Quando ele morreu, a mulher teria enlouquecido de tristeza e passava o resto dos seus dias caminhando pela ponte ou olhando para ela da janela do seu quarto, mesmo lugar onde o seu fantasma teria sido fotografado, sempre olhando em direção à ponte.
Pessoas afirmam sentir uma imensa tristeza e sensação de desesperança quando estão na ponte. O mesmo sentimento que a dama branca, como era chamada Lady Overton, carregou até seu último dia de vida depois da morte do marido. Os cães são muito sensíveis e podem absorver esses sentimentos mais do que os humanos, e talvez fosse essa uma explicação. Mas na verdade, ninguém conseguiu explicar o que acontece na ponte Overton. Ninguém sabe que tipo de perturbação está naquele ponto exato e o porquê de estar lá. Seja o que for essa coisa que matou mais de 100 cães, alguns dizem até 600, e como ninguém sabe com o que estão mexendo, por enquanto, a única solução é uma placa que fica em cima da ponte avisando: ponte perigosa, por favor, mantenha o seu cão na coleira. Semana que vem eu volto com mais um mistério difícil de resolver. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.